Olá, seja muito bem-vindo aqui ao vídeo e hoje eu vim trazer para vocês aqui um projeto bastante interessante e muito útil também, principalmente para você que trabalha com Arduino, para você que já desenvolve produtos com o Atmega 328P, que nada mais é do que um Arduino standalone com alguns recursos a mais que eu acrescentei. E vou montar isso numa plaquinha padrão, fazer isso em tempo real também aqui com vocês. Logo após essa apresentação, eu vou trazer para vocês aqui a lista de material, com todos os componentes que a gente vai utilizar nesse vídeo, e vou montar na prática, né, em tempo real ali, componente por componente ali com vocês. Tá? E espero que vocês gostem, se divirtam e aprendam bastante nesse vídeo. Vamos nessa! Então essa é a lista de material que eu vou deixar aqui para vocês disponível também para download. Veja que vamos precisar aqui de uma placa perfurada de 5 cm por 7, tá? É importante que ela seja dupla face, porque vamos utilizar os dois lados dessa placa. Vamos precisar também de pinos, 2 ou 3 barras de pinos de 40 pinos cada é suficiente para esta montagem. Vamos precisar também de jumpers, aqui eu coloquei 11, mas na prática eu vou utilizar de 12 a 13. Vamos precisar também de botão, tá? Os botõezinhos do tipo push button, esses botãozinhos aqui, é fácil de encontrar. Vamos precisar também de um LED verde de 3 milímetros. A cor pode ser a cor que você achar melhor. Eu vou utilizar o verde, mas o importante é que seja de 3 milímetros, por causa da dimensão da placa. Vamos precisar também de resistores. Veja que eu tenho aqui 5 resistores de 10 kΩ e um resistor de 220 ohms. É importante também que esses resistores sejam pequenos, né, de 1/8 de watts. Vamos precisar também de um trim-pot de 10K, que seja pequeno também, é importante. Outro componente legal também vai ser o conector USB. Esse conector aqui eu aproveitei, tá, de um equipamento que eu não usava mais, né, um aparelho que estava parado, então eu reaproveitei. É importante também você poder fazer isso, né? Estaremos de certa forma aí ajudando o meio ambiente. Então aqui é um conector USB do tipo A, de 90 graus. Vamos precisar também de um diodo, pode ser o 4004 ou o 4007. Vamos precisar também de capacitores cerâmicos, sendo 3 de 100 nanofarads e 2 de 22 picofarad. Precisaremos de capacitores eletrolíticos, um de 1 microfarad e outro de 10 microfarad. O importante é que a tensão nominal deles sejam a partir de 16 volts, não pode ser menor do que isso. Vamos usar também um regulador de tensão 7805, um interruptor do tipo gangorra, que seja pequeno também, esse aqui é o mini. Um diferencial da nossa placa vai ser o suporte para baterias de 12 volts do tipo A23, então é importante ter esses dois também. Vamos utilizar também o cristal de 16 MHz. Outro diferencial é o display LCD 16:2, que ficará fixo na nossa placa também, é outro diferencial, né? E é lógico, não poderia faltar o próprio microcontrolador Atmega 328 e o seu socket. Iremos soldar o socket na plaquinha e o microcontrolador será encaixado no socket. E para finalizar, temos aqui o conversor USB UART, que nós iremos utilizar para poder fazer as gravações dos nossos códigos. Ele não será soldado na plaquinha, mas utilizaremos ele sempre que for necessário colocar um código novo na nossa placa, né, no nosso chip. E esse daqui é o FT232RL. Bom, é isso aí. E vamos partir para a bancada agora, né? Vamos nos divertir lá soldando. É claro que durante o processo da soldagem eu vou dar algumas pausas, porque demora o processo, mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir e vão aprender bastante. Vamos nessa! Aqui na bancada, estamos aqui com todos os componentes, né, apresentado lá na lista de material. Vou utilizar aqui para fazer a montagem esse suporte, meu velho suportezinho aqui de placas, onde eu vou prender essa plaquinha aqui. Observe que ela é uma placa dupla face, temos os dois lados aqui metalizados para solda. Vou encaixar aqui, ó, para a gente poder começar a fazer a solda. Bom, vou dar uma organizada aqui, já para a gente começar, e daqui a pouco eu retorno.
Então vamos começar aqui com o processo de solda, mas antes deixa eu explicar aqui uma coisa. Essa plaquinha, ela tem as ilhas é o nome desses furinhos, são isolados uma da outra. E aqui nós temos as letras do alfabeto, não sei se dá pra ver direitinho aí no vídeo. Vou até dar um zoom aqui um pouco mais, ficar melhor. Pronto, acho que assim tá bom. Assim tá beleza. Então, aqui tem as letras do alfabeto, representando as colunas, e representando as linhas temos números. Vou começar soldando aqui o soquete. Vou contar aqui 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vou colocar ele aqui na segunda coluna, que é a coluna, aliás, na terceira coluna eu vou colocar, que é a coluna V, ou seja, na oitava linha. Então aqui, ó, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar esse primeiro pino aqui, tá? Não é o pino 1, o pino 1 seria desse lado. Vou colocar aqui o pino, no caso, 28, né? Esse pino aqui na linha 8. Deixa eu ver se eu estou colocando certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, sobraram 7 livres. Pronto, vou encaixá-lo aqui. Se ficar difícil de encaixar, tenta ver se os pininhos aqui não estão tortos. Tem que consertar, né? Deixar tudo alinhado para poder encaixar certinho aqui. Então, vou lá tentar encaixar. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas encaixa. Pronto, tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que não era nessa coluna, na V, aqui um pouquinho mais acima. Agora sim. Encaixar só aqui o fundo, pronto. Está encaixada o soquete, né? Encaixadinho aqui. Essa é a posição. Por que tem que ser contado aqui? Porque como a placa é reduzida e temos muitos componentes para soldar, temos que estudar o espaço para que não fique sobrando nada. Bom, vamos fazer aqui a solda desse componente. Só que aqui, esse lado aqui eu coloquei só para mostrar no vídeo. O lado da solda é o outro. Mas será esse lado aqui, ó. Esse é o lado correto que eu vou soldar. Para facilitar aqui, porque eu estou sozinho, né, e tem que segurar o componente, se eu soltar a mão aqui embaixo, o componente cai, né, o soquete cai. Então vou segurar aqui uma solda, vou soldar pelo menos um ponto, vou escolher aqui qualquer pontinho. O ferro de solda tem que estar com a ponta devidamente limpa. Bom, eu vou fazer aqui a solda num pontinho só para segurar a peça. Pronto, realizei aqui a solda e posso tirar a mão. E agora é só fazer a solda de todos os componentes. Vou soldar tudo aqui e daqui a pouco volto. Então aqui já terminando de soldar. Pronto. Tá aí. Concluída a solda do soquete. Vou ajeitar algumas soldas aqui que ficaram meio esquisitas, mas tá aí, ó. Agora tá preso. E vou começar a realizar a soldagem de outras coisas. Vou começar soldando todos os pinos, né, todas as barrinhas de pinos, nos lugares adequados. Eu vou fazer o seguinte, depois que eu soldar tudo aqui, que tiver tudo pronto, eu vou mapear, né, através de linhas e colunas, onde eu coloquei cada componente. Vou deixar uma lista aí disponível para facilitar a vida de vocês aí na hora da soldagem. O chato agora vai ser colocar esses pinos, porque para segurar, né, vai dar um pouco de trabalho. Vou dar um jeito aqui, daqui a pouco eu volto já soldando aqui os pinos. Bom, encontrei uma maneira aqui interessante de soldar aqui esses pinos, né? Mas primeiro eu tenho que posicioná-los na plaquinha. Esses pinos aqui que eu vou colocar agora vão ser os pinos aqui que possibilitarão a ligação do display. Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho 6 pinos, pula 4 e eu coloquei mais 6 pinos desse outro lado. Esse display ele não vem com os pinos soldados, eu tive que soldar esses pinos no lugar aqui correto. Bom, esse display vai ser colocado do outro lado da plaquinha, porém eles vão ocupar esses
furos aqui, ó, essas ilhas aqui de cima. Esses jumperzinhos, aliás, esses pinos que irão receber depois os jumpers, depois de pronto, vão possibilitar, no caso, a ligação do display na placa. Então eu vou colocá-los aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a pinça, fica mais fácil de posicionar. Pronto. Então eu vou colocar aqui. Então, como aqui tem 6, pula 4 e mais 6, eu vou seguir essa ordem. Então veja que eu estou colocando eles nessa posição, ó. Pinos de 2 em 2. Lembrando que você vai comprar a barra com 40 pinos inteira, e aí você basta quebrar apenas 2 aqui, ó. Se não conseguir quebrar assim com a mão, que é muito fácil de quebrar, ó, você pode usar o alicate, tá? Para quebrar. Pronto, vou aproveitar já esse aqui que eu quebrei. Vou colocar aqui no próximo, então vou colocar 6 aqui e depois pulando 4. Coloca mais 6. Pronto, agora eu vou contar 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a partir daqui eu coloco mais 6 pininhos. A partir daqui. Isso. Deixa eu pegar mais aqui. Já quebrei vários aqui para poder facilitar o trabalho. Vamos colocar mais 6. Então tá aqui, qual é a ideia? O display será soldado no verso da placa, então eu vou soldar os pinos aqui do display, esses pininhos aqui, ó, deixa eu ver aqui. Esses pinos serão soldados nessa parte aqui, nessa linha, nessa primeira linha aqui, na linha 18. Tá? E esses jumpers aqui, vejo que eles estão de 2 em 2, né, em paralelo, é onde eu vou usar o jumper para fazer a ligação. Então, quando eu precisar utilizar o display, eu coloco os jumpers. Quando eu não precisar utilizar o display, eu tiro. Eu posso colocar, no caso, o jumper assim, afastado. Depois eu mostro depois de pronto. Coloco ele num pino aqui afastado, desligando o display do meu circuito. Bem interessante isso. Agora, para poder segurar aqui, porque se eu virar a plaquinha, o que é que vai acontecer? Vai cair tudo, né? Eu tive a ideia aqui de usar essa fita, né? É uma fita de papel, é fita crepe, né? Se eu não me engano. E eu vou fazer o seguinte, eu vou prender tudo com essa fita. Como ela é de papel, então não vai queimar. Para isso eu vou ter que tirar ela daqui do suporte. Pronto. E vou tentar colocar aqui, ó. Vou apoiar em tudo. Bom, vou colocar aqui assim. Agora eu vou ter que prender. Bom, vou fazer isso aqui e volto já. Coloquei aqui a fita, né? Veja que eu coloquei aqui de um jeito que a fita não passa por cima dos pinos, né? Senão vai ter como soldar. Só que eu tô vendo aqui que eles podem ficar um pouco tortos, ó, né? Inclinados. Isso não é legal. Então deixa a fita um pouquinho levemente folgada, né? Para poder posicionar aqui eles. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de soldar diretamente aqui no suporte, eu acho que eu vou colocar eles aqui na manta de solda. Ó, ele deu uma pressionadinha legal. Posso até usar um desses componentes aqui como um suporte para segurar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar só o primeiro pino de cada um deles, né, de cada dupla, porque aí eu posso ajustar caso eles fiquem inclinados, fica fácil de fazer um ajuste. Então, vou começar aqui, deixa eu afastar aqui esse suporte, soldar aqui só o primeiro de cada um deles, ó. Soldei um e assim eu vou fazendo. A posição que eu estou aqui não está ajudando muito, mas está indo.
tô conseguindo soldar tudo aqui, ó. Pronto, então soldei aqui a primeira fila de cada um. Com isso eu já posso tirar a fita e eu vou ver o que é que ficou torto aqui, ó. Olha só, então esses primeiros aqui ficaram tortos, ó. Mas como eu soldei só um pino de cada, então fica fácil corrigir isso aqui. Vou fazer a correção. Aí para isso, o que é que eu pensei aqui? Eu vou pegar essa fita aqui que eu tirei, vou colocar aqui no meu dedo, e aí eu vou ajustando do outro lado com o meu dedo. Então, ó, pronto, aqui. Eu vou só encostar o ferro de solda aqui, ó, para derreter esse pino. Pronto, e ajustei, ó. Ajustei um. Veja a diferença em relação aos outros, ó. Tá vendo? Olha só, ficou bem retinho em relação aos demais. Então, vou fazer isso com todos agora. Pronto, terminei aqui a solda. Vou tirar aqui a fita do meu dedo. Foi de muita ajuda essa fita. Tá aqui, ó. Olha como ficaram alinhados todos. Então, fui segurando aqui com a fitazinha e derretendo novamente a solda aqui. Eu fiz para ajustar. Tudo alinhado, ó. Agora fazer a solda da segunda parte aqui, para deixar todos presos. Bom, novamente vou dar uma pausa para fazer essa solda. Pronto, então aqui já estão soldados, então esses pinos aqui já estão prontos. Vamos partir agora para o próximo componente. Dando uma estudada aqui, como eu falei, vou soldar logo todos os pinos. Então vou soldar agora os pinos referente aos ports aqui do microcontrolador. Bom, nesse microcontrolador nós temos aqui 6 pinos, ou seja, do 28 aqui, ó, vou contar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui é um barramento, tá? Que é o barramento analógico, né? As portas analógicas de um Arduino, no caso. Então aqui eu vou soldar 6 pinos nessa posição. Só que para facilitar, para ficar uma placa um pouco mais versátil, eu não vou colocar só uma barra, vou colocar duas em paralelo, ó. Vamos soldar assim, para ficar bem interessante. Eu vou soldar primeiro uma, depois faço a solda da outra. Bom, então aqui, ó, tenho esses pinos, coloquei as barras de pinos aqui em paralelo. Tive que dar uma pausa aqui para resolver uma coisa, mas está aqui de volta. Bom, então são 6 pinos, que serão as portas analógicas do nosso microcontrolador. Vou soldar 2 barrinhas aqui. Então vou novamente fazer aquele trabalho da fita. Vou prender aqui a fitazinha. Assim. Tá aqui, ó. E soldar o primeiro de cada um deles. Vamos soldar aqui o primeiro de cada um. É importante que a ponta do ferro esteja sempre limpa. Eu estou usando aqui para limpar uma flanelazinha. Tem outros materiais para isso, mas eu não aconselho. Deixa eu fazer aqui uma limpeza rápida. Eu não aconselho, porque estragam muito rápido a ponta. A flanelinha, ó, deixa limpinha e a ponta faz tempo que eu tenho esse ferro e tá aqui, ó, intacta. Bom, vou soldar aqui um pino de cada fileira. Essa placa ela é muito boa de soldar, ela adere muito fácil à solda, o que facilita muito o trabalho. Pronto, ó. Soldei, agora eu vou verificar o que é que ficou torto, né, da outra vez. Bom, me parece que dessa vez, pelo que eu estou vendo, estão todos perfeitos. Bom, se tivesse torto, eu poderia até ajustar, aproveitando que a fita já está aqui, né? Só segurar do outro lado. Bom, mas como está tudo ok, vamos fazer a solda da segunda fila, ó. Pronto. Tá aí.
pinos soldados. E tudo certinho, ó, tudo bem retinho, né, para ter qualidade na placa. E agora vamos colocar os outros pinos da placa aqui também. Os próximos pinos eu vou fazer o seguinte, eu vou pular 3 colunas aqui de furos, que serão os pinos de alimentação aqui do microcontrolador, e vou soldar aqui a partir dos próximos, que são no caso 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pinos. Então eu já tenho aqui também cortado, vou colocar aqui 5, colocar os outros 5 aqui também. Eu deveria ter colocado o de trás primeiro, que é mais fácil, né? Eita, aí, pronto. Agora sim. Tá aqui, vou fazer a mesma coisa, vou colocar a fita e vamos fazer a solda desses componentes, aliás, desses pinos. Já volto. Pronto, aqui com todos os jumpers, aliás, todos os pinos do microcontrolador soldados e alinhados. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a montar aqui o circuitozinho de reset, né, de reset aqui do microcontrolador. Para isso, eu vou utilizar, deixa eu afastar aqui, peraí. Para isso eu vou utilizar um botão, um capacitor de 100 nanofarad e um resistor de 10K. Pronto. Esse capacitorzinho aqui, ele vai ser útil no momento da gravação do código, porque essa plaquinha aqui, ela precisa dar um reset aqui no chip. Então, através desse capacitor, isso vai ser possível. Eu vou deixar também um esqueminha, né, para vocês aí, para download, o esquema elétrico desse circuito. Então, esses 3 componentes é o que eu vou precisar. Ah, vou precisar também de uma barrinha de pino, de 2 pinos, para fazermos a configuração da gravação ou do uso normal do microcontrolador. Bom, onde eu vou posicionar tudo isso? Vamos começar aqui com o resistor, começar com o resistor, que é mais fácil. Esse resistor de 10K, ele deve ir do pino 1 do microcontrolador até o positivo, até os 5 volts. Nesse microcontrolador, o pino 7 é o positivo. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa linha aqui vai ser do positivo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse resistor aqui, um terminal no pino 1 e o outro terminal aqui no pino 7. Posicionar ele aqui no local e realizar a solda dele do outro lado da placa. Opa. Tentar puxar lá do outro lado. Pronto. Eu peguei lá do outro lado o terminalzinho dele e puxei. Vou puxar esse outro aqui também porque ficou um pouco aqui irregular. Então, olha só, nessas ilhas que estão aqui abaixo do terminal, eu não vou usar para nada. Então, eu não preciso me preocupar em isolar esse terminal do resistor. Mas se eu fosse utilizar essas ilhas aqui de baixo para alguma coisa, né, eu falo essas 3 ilhazinhas que ficaram abaixo aqui do terminal, então eu teria que isolar esse terminal aqui do resistor. Para isso eu poderia utilizar aqueles termo retrátil, bem fininho, para isolar, mas não vou usar para nada, então beleza. Bom, coloquei aqui, para que o resistor não caia, eu dou uma leve inclinada aqui nos terminais dele. Vou até tentar baixar mais ele aqui, para ficar bem rente aqui na placa. Está um pouco levantado aqui ainda. Tentar, aí, agora sim, para ficar bonita a placa. Tá aí, ó. E eu vou soldar esses terminais aqui do resistor. Com isso nós temos o primeiro componente eletrônico soldado aqui na plaquinha. Perfeito. Sobraram aqui esses terminais e isso podemos aproveitar para fazer as ligações, porque, por exemplo, aqui eu vou precisar ligar no pino 1, ó. Como essa plaquinha ela não tem trilhas, então podemos utilizar os próprios terminais aqui dos componentes para fazer essa trilha. Então eu vou posicionar aqui até o pino 1, veja só, isso, e vou soldar
nesses pontos aqui, ó. Circuitando tudo aqui, ó. Soldei aqui, vou fazer uma soldazinha aqui para fixar, aqui também. E aqui também, pronto. Temos aqui uma trilha da nossa placa. Vou cortar esse excesso. Pronto. Vou ajeitar essa pontinhazinha que ficou aqui de nada. E vou dar uma reforçada nessa solda aqui, que eu não fiquei satisfeito com ela. Deixa eu só corrigir aqui o pino. Pronto. Só fazer uma correçãozinha aqui. E aí eu vou reforçar aqui um pouco mais essa solda. Eu vou reforçar aqui antes. No próprio pino 1 aqui do chip. Pronto. E está ok. Da mesma forma eu posso fazer com esse outro pino, porque ele vai chegar aqui até o pino 7, que é o positivo do microcontrolador. Então eu vou aproveitar ele e fazer o caminho aqui, a trilha, até o pino 7, ó. E é assim que a gente trabalha com placa padrão. Então eu vou soldar aqui nesses três pinos anteriores aqui ao chip. Fazer uma soldazinha aqui, ó. Fazer outra soldazinha aqui. Outra aqui. E agora no próprio chip. Prontinho. E aí temos aqui o excesso do pino. Vamos quebrar. Aliás, antes de quebrar, eu vou até deixar ele aqui perto, porque vai ter outros pinos aqui que serão positivos, como por exemplo esse daqui, ó. Esse daqui serão positivos. Aliás, esse aqui será o pino de tensão de referência do analógico. Eu posso até, ó, fazer uma curvinha aqui e já tentar direcionar ele para cá. Aqui a solda não vai alcançar, mas já fica perto aqui. Quando eu colocar um outro fiozinho, já faz uma emenda. Então já vou soldar ele aqui, ó. Esse terminal aqui do meio é o positivo. Então a gente já aproveita isso também. Então olha que legal. Tá? As trilhas serão feitas com os próprios terminais aqui dos componentes ou com fios. Eu vou pegar alguns fios aqui para fazer algumas outras ligações também. Tá? E aí temos o resistorzinho soldado já na placa, ó. Agora vamos fazer a solda do botão. Posicionar aqui o botão. Esse botão ele será instalado aqui mesmo, desse lado da plaquinha. Os outros botões que serão para controles, possíveis controles de algum outro projeto, eu vou soldar no lado inverso da placa. Vocês vão entender por que depois. Mas esse, como é o de reset, eu vou deixar aqui desse lado da plaquinha. Bom, posicionei ele aqui nesse local. Deixa eu ver, fica bom, fica legal aqui. Um terminal dele tem que vir para o botão, ou para o pino 1. Então, o terminal aqui do botão vai para o pino 1. E o outro terminal deve ir para um GND. Então, eu vou deixar ele aqui assim meio que levantado ainda. Só vou dar uma entortadinha nele aqui só para o botão não cair, para poder soldar. E depois eu vou soldar ele aqui, ó. Porque aqui é o pino 1, onde vai o botão. Posicionei, vou fazer a solda de um dos terminais e depois fazer o alinhamento dele na placa. Vou soldar esse aqui que está mais perto aqui de mim. Pronto. Agora eu vou pressionar ele um pouquinho assim para poder ele encostar. Veja que ficou um pouco, cadê? Veja que ele ficou um pouco afastado aqui da placa. Né? Então eu vou pressionar ele aqui, derreter essa solda que coloquei no botão. Ó, pressionar ele aqui. Pronto, e agora ele ficou alinhado com a placa. Ó. Tá vendo a diferença? Ó?
ficou bem juntinho na placa. Agora sim eu faço a solda do outro e essa ligaçãozinha aqui, ó, do pino de reset. Vamos lá. Soldar logo ele aqui. Pronto. Agora eu tenho que colocar uma soldazinha ali atrás. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Consegui. Pronto. Como eu coloquei essa soldazinha aqui atrás, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o pinça, esse suporte desse pino aqui, esse negócio aqui na minha mão. E vou pressionar ele. Vou derreter a solda aqui e vou pressionar ele, ó. Pronto. Assim ele ficou bem mais junto do pino aqui para soldar. Dessa trilha que vai para o pino 1, ó. Pronto. Agora sim. O botão já está no local. Falta agora, ó, tá vendo? É isso aí. Agora falta esse pino aqui e para um GND. Eu vou olhar onde é que vão ficar aqui os GNDs mais próximos, né? Mas aqui de antemão temos um GND desse lado aqui no pino 8. Aí eu posso fazer essa linha aqui. Ah, não, essa linha de cima vai ser o display, então não posso fazer. Ah, mas tem esse pino aqui, ó, também, que é aliás, esse primeiro aqui, que será do display. Ele vai ser o pino de alimentação do display, que ele é GND também. Então eu posso fazer isso. Então acho que eu fiz alguma coisa aqui meio estranha. Eu poderia ter colocado esse aqui no pino 1 e esse pino aqui deixar já aqui, ó. Porque aqui vai ser GND. Vai ser o GND do display. Bom, vou fazer essa correção, vou trocar esse pino aqui por esse. Então vou colocar esse aqui no pino 1 e esse aqui eu vou colocar junto com o display. Tá? E daqui a pouco eu volto. Pronto, aqui já fiz a correção, né? Troquei os pinos. Então coloquei esse daqui no pino 1 do microcontrolador e esse aqui eu coloquei no GND que será do display. E aqui também eu vou ter que trazer um GND da fonte de alimentação que a gente vai montar ainda. Agora, continuando aqui o circuito, né, o circuito de reset, vou instalar o capacitor cerâmico. Ele será colocado aqui, deixa eu posicionar aqui, ele será colocado, vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma posição legal, peraí. Deixa eu analisar. Aqui, pode ser aqui, ó. Porque um terminal dele vai para o pino mesmo aqui o pino 1, né? O pino de reset também vai para esse pino. E o outro pino vai para a saída desse gravador, a saída... deixa eu ver aqui o nome, DTR, que é esse pino aqui, ó. Esse pino aqui vai ter que entrar através do capacitor para resetar aqui o circuito, tá? Então vou posicionar ele aqui, vou entortar aqui para ele não cair, ó. Ficou numa posiçãozinha legal. E ele vai ser ligado diretamente no pino 1 do microcontrolador. Então vou soldar o terminalzinho aqui dele, o outro também. E aqui eu vou soldar junto com o terminal 1, pronto. Tá feita essa solda. Esse daqui eu posso cortar, porque eu sei que ele não vai para lugar nenhum mais. Fazer o corte aqui. Pronto. Já esse daqui eu posso usar ainda para... Aliás, eu vou utilizar ainda para colocar no pino de gravação. Quando eu não precisar gravar, esse capacitor ele não deve estar funcionando, né? Ele deve estar parado. Eu poderia simplesmente deixar o jumper solto, esse capacitor aqui, ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui um pino na frente dele aqui, para colocar um jumper. E quando eu não estiver utilizando, eu coloco esse jumper. Mas aí eu vou ter que colocar um outro resistorzinho aqui para o positivo, porque ele reseta o chip quando envia um GND, um sinal negativo para o pino 1.
Então, para evitar disparos errados, eu poderia colocar também aqui um resistor de 10K nesse pino aqui, tá? E aí quando eu tirar o jumper, ele possibilita o funcionamento aqui do capacitor. Quando eu colocar o jumper, ele vai fazer a ligação aqui com o resistor, né? E aí fica inativo. E eu vou fazer isso mesmo. Então vou aproveitar aqui e vou fazer essa solda. Deixa eu posicionar esse pino, colocar aqui a fita no meu dedo aqui para segurar ele. Aliás, tem que soldar pelo menos uma, senão não vai. Mas vai cair. Bom, vou soldar isso aqui. Vou montar esse circuitozinho aqui com o resistor. Vou ter que pegar um outro resistor. Veja que na lista de material eu coloquei 5 resistores de 10K. Mas com essa ideia que veio surgindo agora, projetos são assim, as ideias vão surgindo. Então eu vou precisar de mais outro resistorzinho de 10K. Vou pegar e já volto. Bom, peguei aqui um outro resistor de 10K. Além dos 5 que eu tinha apresentado lá na lista de material. Depois eu vou atualizar essa lista de material e deixar com vocês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar ele aqui, ó, nesse pino aqui, que é o pino do jumperzinho que eu acabei de soldar, tá aqui, bonitinho, na frente do capacitor. Esse terminal que sobrou aqui do capacitor, eu vou colocar, né, eu vou cruzar aqui, vou colocar aqui no pino que eu acabei de soldar, nesse pino aqui, ó. E nesse pino aqui, eu vou colocar o resistor. Para soldar esse resistor, eu vou soldar ele aqui desse lado da placa, eu não vou colocar ele passando pelos furos, vou soldar aqui nesse ponto e aqui no ponto do positivo do chip. Para isso, eu vou ter que estanhar um pouco aqui esse terminal. Circuito de reset montado, então veja que eu coloquei o resistorzinho soldado aqui, deixa eu colocar mais para cá. O resistor de soldado nesse pino aqui, o terminal do capacitor, esse terminalzinho aqui do capacitor, soldei nesse outro pino, eita, aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui no vídeo, tá fora. Então esse terminalzinho aqui do capacitor, ó, né, eu soldei nesse outro pino aqui, e o resistor soldei nesse pino aqui. O outro terminal do resistor levei já aqui para o positivo do microcontrolador. Eu tinha dito há pouco atrás, quando eu estava soldando essa parte aqui, que o pino positivo seria o do meio. Inverti. O do meio vai ser o terminal de referência do canal analógico e esse terminal aqui que é o terminal positivo. Pronto, então aproveitei aqui o próprio terminal do resistor e fiz essa extensão, ó. E aí eu vou soldar agora aqui nesse ponto e o pino de reset está pronto. Esse terminalzinho aqui, onde vem aqui o capacitor, ó, eu vou soldar ele nessa região, porque daqui eu vou colocar um barramento aqui para fazer a gravação do código, para poder instalar esse conversor. Então, toda vez que eu for fazer uma gravação de código novo, eu vou instalar aqui num pino. Então, eu vou aproveitar esse terminalzinho aqui. Vou soldar ele aqui e vou soldar este ponto aqui para concluir total esse circuito. Então, vou soldar aqui nesse terminalzinho do positivo do microcontrolador. Pronto, feita a solda. Para reforçar, eu vou soldar nesses outros pinos aqui, nessas ilhas. Nessa outra ilha aqui também. Pronto. Deixa eu dar uma soldazinha aqui mais. Aí. Pronto, soldei aqui o terminal do resistor. E agora aqui eu vou soldar o terminalzinho do capacitor, que vai receber o reset vindo do conversorzinho. Pronto, tá aqui o circuito de reset montado. Ó, o botãozinho ficou um pouquinho torto, eu teria que ter visto isso na hora de soldar, né? Poderia até derreter aqui agora, mas eu vou deixar assim. Mas aí eu poderia colocar um, posicionar e soldar o outro, né? Mas tá aí, todo o circuitozinho de reset pronto e já montado. Agora eu vou colocar o barramento aqui de gravação do chip. Esse barramento, ele precisa ter os 6 pinos que tem aqui. É claro que não vai ser utilizado os 6. Vão ser utilizado apenas o DTR, que é o que vai dar o reset, o RX e o TX, o VCC, que é o positivo, e o GND. Esse último aqui não vai ser o último, mas como o cabo que eu vou utilizar
Deixa eu mostrar aqui. Geralmente vai ser esse cabinho aqui, ele já tem aqui 6. Tá? Esse cabo dá para ser encontrado em qualquer loja de eletrônica ou ser retirado de aparelhos de som, né, que não serve mais, geralmente tem. Tá? Vou tirar esse pino aqui, ó. Esse pinozinho aqui vai ser soldado para fazer a gravação. Não vai ser bem esse não, vou fazer outro, que esse aqui já é para outra coisa que eu tenho. Mas, além desse cabo aqui, se você não tiver, pode ser aqueles cabos utilizados para Arduino, depois eu mostro. Na hora que a gente for fazer aqui a gravação, eu posso utilizar também aqueles cabos que tem as duas pontas fêmea. Bom, chega de conversa e vamos fazer a solda aqui no barramento de 6 pinos. Vou pegar aqui o meu barramento, vou contar 6 aqui. Pronto, e vou quebrar bem aqui, ó. Fácil demais de quebrar isso. Pronto, e agora, ó, veja que dá certinho. Vou olhar aqui e vou posicionar um local legal para fazer essa solda. Bom, se eu colocar aqui, vai ficar chato na hora em que eu precisar, no momento que eu precisar retirar o chip do soquete, né? Vai me atrapalhar a retirar. Então, eu vou colocar um pouco mais para cá, ó, aqui já fica legal, porque essa frente aqui, essa região, geralmente a gente coloca uma ferramenta aqui, uma chavezinha, alguma coisa, para poder tirar o chip, né? Ou o próprio extrator de chip, tem a ferramenta extratora de chip, mas eu vou deixar aqui, ó. Pronto, eu vou soldar essa barrinha nessa posição aqui, ó. Ok? Então vou fazer a solda e já volto. Bom, terminei aqui a solda do pino que vai ser para gravação. E agora eu vou ter que fazer as ligações. As ligações vai demorar um pouquinho, então vou dar pausa também aqui, fazer as ligações e depois eu explico. Mas de antemão, veja só, para fazer a gravação, além do DTR, que tem que ser instalado aqui no pino 1 do microcontrolador, para poder fazer, no pino 1 não, no capacitor, né, que vai para o pino 1, para dar o reset na hora da gravação. Além desse pino, eu tenho que colocar também o TX e o RX no microcontrolador. O pino 2 aqui do microcontrolador, né, olhando assim nessa posição, esse aqui é o pino 1, pino 2, pino 3. O pino 2 é o RX, tá? Então o RX vai no TX do gravador e o pino 3, que é o TX, vai no RX do gravador, ou seja, o RX do microcontrolador no TX do gravador e o TX do microcontrolador no RX do gravador, invertido. Tá? Então eu vou fazer essas ligações para que quando a gente encaixar o cabo aqui, fique tudo de acordo e o código seja gravado. Bom, vou fazer essas ligações e daqui a pouco eu volto. Bom, pronto aqui, eu já realizei a solda dos pinos de gravação. Utilizei aqui pequenos fios, né, fios bem fininhos, se não me engano 32 AWG, é esses fiozinhos aqui, ó, tá? Mas pode ser qualquer fio, desde que tenha capa para isolar. Bom, fiz a solda aqui correta, né, de forma correspondente, cada pino no seu devido lugar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o multímetro para fazer um teste de continuidade. Deixa eu pegar o multímetro aqui. Pronto, vamos fazer aqui um teste de continuidade. Vou colocar aqui para medir continuidade. E vamos ver se está tudo ok. Bom, fiozinho preto, que é o GND. Coloquei aqui no pino, já soldei ele no pino de GND do chip. O vermelhinho aqui é o positivo, VCC. Beleza. Vamos testar aqui o TX, ele tem que ir no RX do microcontrolador. Está ok. Vamos testar aqui o RX do gravador, que tem que ir para o TX do micro. Perfeito. E o DTR, que vai lá para o capacitorzinho de reset. Ok, tudo beleza, tudo perfeito. Pronto, deixa eu tirar o multímetro. E aí agora eu vou fazer o seguinte, para que esse vídeo não fique tão longo, porque já está bem longo, né, eu vou terminar de soldar todos os componentes, faço a explicação, depois que soldar todos aqui, e apresento para vocês também o esquema no computador, e aí a gente finaliza. Combinados? Vamos lá, vou parar aqui e vou continuar soldando.
Bom, mostrar aqui o que eu já fiz, né? Então, montei aqui o circuito de clock do microcontrolador, né? Formado aqui por esses dois capacitorzinhos de 22 picofarad. Montei aqui o cristal no inverso da placa, porque desse lado aqui não ia dar certo, ia ficar meio esquisito. Ia topar aqui nos pinos e não ia dar certo. Então soldei ele aqui na parte de trás da placa. Deu um pouco de trabalho, né? Mas ficou legal. Aqui, ó, os capacitores, um terminal de cada um deles vai ser ligado no GND. Então eu já liguei aqui, ó, no terminal GND do próprio chip. E aqui vai receber depois um GND da fonte. O outro terminal de cada capacitor, por exemplo, desse daqui foi para o cristal e o outro terminal desse capacitor foi para o outro terminal do cristal, que eu coloquei desse lado. Veja que eu tive que colocar aqui ele meio que na diagonal, e aí ficou um pino aqui e o outro aqui. Então, não sei se dá para olhar com detalhes, mas dá, aqui ó. Esse pininho aqui eu soldei já no terminal desse capacitor, e esse pino aqui do cristal eu soldei nesse capacitor aqui, ó. Então esses dois terminais aqui estão no GND e os outros terminais de cada capacitor estão em um dos terminais do cristal. Para reforçar, aqui mesmo, né, eu já peguei o próprio terminal do capacitor e já soldei aqui por trás, ó, deixa eu ver aqui uma posição na câmera, aqui ó, e soldei aqui atrás, né, no terminal do cristal. A mesma coisa eu fiz com o do outro capacitor, deixa eu ver se dá para ver aqui. Peguei aqui e soldei já nesse terminalzinho aqui. Mas essa solda eu fiz antes de colocar o cristal. Eu coloquei na borda do furo, né, o terminal do capacitorzinho aqui, eu soldei bem na bordinha aqui do furo, não tampando o furo, para depois eu colocar aqui o cristal. E quando eu realizei a solda, nessa parte aqui da placa, na parte de cima aqui, a solda, como o furo é metalizado, a solda desceu, né, e acabou soldando, né, firmando a solda nos terminais aqui dos capacitores. Então ficou legal isso aqui. Eu já fiz um teste aqui de continuidade com o multímetro e ficou legal. Agora o botão. O botão é outro desafio. Esses botões aqui serão botões de controle, tá? Então soldei ele também do lado contrário aqui da placa. Tá aqui, ó. Esse botão ele vai ter um pino, que vai ser o pino dele de ligação, onde nós vamos poder ligar um cabo aqui nos pinos que a gente estiver precisando usar. E já tem aqui o resistor, que vai ser um resistor de pull-up, que eu vou colocar já soldado também na placa. E um outro terminal aqui do botão, ó, veja que esse terminal aqui do botão foi soldado a esse pino. Eu fiz a solda por aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí, ó. Fiz a solda por aqui, então soldei o pino nesse terminal aqui do botão. Cadê? Aqui. E esses dois pinos aqui, ou seja, o do botão e do pino aqui da barra, coloquei também aqui nesse terminalzinho aqui do resistor. Fiz tudo isso aqui desse lado. Ó, aqui temos o resistor, aqui temos o pino e aqui temos o botão. Pronto. Este outro terminal do botão aqui vai para um GND. Depois eu vou trazer aqui, em todos os botões que eu vou colocar, eu vou trazer no GND. E o outro terminal aqui do resistor vai para um VCC, para os 5 volts. Então depois aqui eu vou trazer os 5 volts que vai ter aqui, vai vir da fonte que eu vou montar ainda, vai vir para cá, os 5 volts, para o resistor. Então o terminal do botão vai para o GND e o terminal aqui do resistor vai para os 5 volts. E aí eu vou fazendo isso em todos. Vou terminar de soldar aqui todos os botões nesse padrão. Aliás, eu vou soldar um aqui agora, para vocês entenderem e ver um pouco da dificuldade, que essa parte é um pouquinho complicadinha. Vou até cortar aqui esses terminais aqui do botão. Aí poderiam me perguntar, né? Ah, mas por que não aproveita esse terminalzinho do botão já para servir como pino, no lugar desse pino aqui? Porque, olha só, deixa eu pegar aqui um fiozinho. Esses seriam os cabinhos, né? Vai fazer as conexões. Ele é muito fino, então vai ficar soltando, não fica firme. Tá? Então não dá para aproveitar para fazer isso. Por isso eu coloquei esse pino, porque esse aqui, ó, ele prende, legal, fica mais firme. E aí eu posso fazer as ligações na placa, né, ó, do jeito que achar mais conveniente, ó. Fica bem legal, fica bem mais firme.
Enquanto que esse daqui ficaria soltando, né, ó, não segura. Então, melhor cortar. Pronto. Aí sim, deixa eu cortar mais bonitinho aqui. Aí. E vamos lá, vamos colocar aqui então outro botão. O botão vou deixar para soldar por último. Vou colocar logo o resistor. Cadê o resistorzinho? Ó, uma dica interessante, quando a gente vai trabalhar com componentes, e muitas vezes o componente ele tá com os terminais oxidados. Eu sempre uso um estilete ou uma lâmina, alguma coisa assim, ou até mesmo o alicate, né, essa parte aqui do alicate, para fazer uma limpeza, né? Então, deixa eu afastar aqui a placa. Eu venho aqui, ó, e faço uma raspagem assim, ó, nos terminais, tirando o óxido. Não precisa ser com força, né? Basta tirar um pouco o óxido, e isso ajuda a aderir bem a solda no componente. Ó. Pronto, só fazendo esses risquinhos assim, cuidado para não se machucar, né? Se você for muito jovem e estiver vendo esse vídeo, peça para um adulto fazer isso. Ó. Pronto. E o terminal já está limpo e pronto para realizar uma solda. Aí aqui eu vou olhar onde eu vou colocar o botão. Veja que o meu botãozinho aqui ele ocupou 3 colunas, 1, 2, 3 colunas. E o próximo vou colocar aqui, ó, bem próximo do outro. Se eu fizer uma medida aqui com o botão, deixa eu colocar o outro aqui. Ó, tá vendo? Ficou na próxima aqui mesmo, ó, tá vendo? Então esses três aqui serão desse botão aqui. Então primeiro eu vou começar aqui com o resistor, vou colocar ele desse lado. Eu vou puxar o terminalzinho dele lá para ficar bem rente à placa. Pronto. Tá aí. Tá aqui. E aí eu vou fazer a solda dele aqui desse outro lado da placa. Soldar logo ele aqui. Já foi, o outro agora. Pronto. Soldei ele aqui. Esse terminalzinho aqui eu vou usar como um truquezinho para segurar o pino que eu vou ter que colocar aqui desse lado agora, né? Então, porque vai ser de um só, tá vendo? Tive que quebrar só um pino. E como é que eu quebro esse um pino? Com a mão é meio chato de fazer, né? Se for tentar com a mão aqui, não vai dar. Então eu vou pegar o alicate, pego o alicate aqui, ó, seguro o pino que eu quero, a unha aí, quebro. Pronto, bem fácil. Tenho o meu pino, vou colocar aqui desse lado da placa. Pronto. O chato é porque nem sempre ele vai ficar alinhadozinho, né? Porque é muito pequenininho, ó. Mas vamos fazer do jeito que dá. E aqui, ó, eu vou tentar prender ele com esse terminal do resistor, ó, tá vendo? Para ele não cair. Mas se não der, que eu acho que não vai dar, aqui, da outra vez ali deu, mas agora não vai dar. Bom, aí eu vou fazer o que? Vou usar aquele truquezinho lá da fita no dedo. Essa fitazinha mágica. Coloco ela aqui. Seguro o pino. Aqui, ó. E aí a gente tem que ser meio malabarista, porque ainda vem a solda aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que segurar a solda aqui com os dedos. Já vou entortar a solda aqui de um jeito que fique fácil. É só encostar aqui, ó, pronto. Tem que fazer meio malabarismo. E agora eu vou soldar aqui o pino rapidinho. Opa, ó, para completar ainda não foi, pronto. Agora soldou. Olha lá, depois eu reforço a solda melhor. Então tá aí, ó. Soldei esse terminalzinho aqui e soldei o resistor. E agora esse fiozinho ainda aqui do resistor, eu vou trazer para a borda
desse furo aqui, porque é aqui onde eu vou colocar o botão, né? Eu vou tentar colocar a solda aqui, você tem que tentar colocar a solda sem tampar o furo, porque vamos encaixar o botãozinho aí. Então eu vou pegar aqui a ponta do ferro de solda, deixa eu limpar aqui a ponta do meu ferro de solda, porque tem que estar limpo aqui, senão vai dar problema. Pronto, eu vou tentar fazer aqui uma solda bem na borda com a ponta do ferro, ó. Opa, não pegou. Aê, pegou. Pronto. Esse furinho que tá sobrando aqui, eu já vou dar um pingo de solda aqui, ó. Pronto. Fixou. Tá aqui, ó. Tudo beleza. E agora eu posso encaixar o botão e realizar a solda do outro lado. Então aqui ele ficou preso. Cadê, ó? Aqui ficou preso, ó, bem na borda. E não fechou o furo. E agora eu vou colocar o botão aqui desse lado. Ah, não era para ter colocado solda nesse furinho agora não, porque senão o botão não encosta. Vou tirar um pouco aqui do excesso. Esse botão vai ficar um pouco levantado, esqueci, ó. Era para ter deixado ele mais rente, mas não tem nada não. Aqui eu posso... Deixa eu tentar corrigir isso aqui, sem machucar o botão. As coisas assim, ao vivo tem dessa. Ao vivo não, na hora, né, em tempo real. Não foi todo em tempo real, porque eu tive que dar algumas pausas aqui. Pronto. Mas o vídeo está saindo conforme esperado. Bom, coloquei aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou dar um ponto de solda aqui no terminal do botão. Deixa eu entortar aqui um pouco para ele não ficar caindo. Um para lá, outro para cá. Colocar um ponto de solda em um terminal do botão. Agora eu vou empurrar ele para alinhar. Aê. Agora alinhou. Deixa eu ver. Ainda ficou um pouco levantado porque eu coloquei solda onde não deveria ter colocado. Não precisava ter colocado aqui agora não. Eu coloquei, aí ficou meio que levantado, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo recuperar isso. Deixa eu colocar um pouco mais de solda aqui. Aliás, derreter e tentar encostar. Aí. Acho que agora ficou melhorzinho. É, ficou melhorzinho. Pronto. Aqui, ó, para garantir, a gente pode também colocar esse fiozinho aqui, ó, atravessar desse lado. E aí vamos garantir que esse terminal vai fazer contato com o pino e com o resistor. E eu vou fazer isso mesmo, fazer isso em todos. Só não foi no primeiro. Mas eu vou fazer isso em todos, ó. Colocar aqui. E agora eu vou soldar. Aqui, pronto. Com isso eu não vou ter problema de mau contato. Porque se tem uma coisa chata na hora de desenvolver um projeto é mau contatos. Tá aqui, ó. Vou cortar esse excesso. Aliás, deixa eu soldar logo o outro terminal do botão. Pronto. E agora eu vou cortar esses excessos. Prontinho. E está soldado. Vamos fazer um teste com o multímetro. Deixa eu colocar o multímetro aqui novamente. Fazer um teste de continuidade e ver se o botão está funcionando. Tá. Colocar aqui para medir continuidade. Não precisa ver o que está se passando aqui na tela, porque tem um aviso sonoro. Bom, e aí para fazer esse teste eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma ponteira do multímetro no pino e outro no outro terminal aqui do botão que ficou sobrando. E vou apertar lá o botão. Beleza, perfeito, ó. A solda está ok. Prontinho, deixa eu só ver se o resistor realmente está solto. Claro que tá, né? Que eu puxei para cá, ó. Então tá ok. O outro botão também está ok, se eu for testar. Peraí, encostei aqui, ó. Se eu for testar esse aqui, beleza também.
Esse aqui não faz nada, mas esse aqui faz. O outro aqui. Pronto, estão isolados entre si e fazendo contato com a placa. Beleza, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de soldar todos os outros botões aqui e depois eu volto para mostrar como ficou. Então, aqui estão os 4 botões já no lugar, né? Os 4 resistorzinhos de 10K estão aqui. Então veja que era 5 antes, né? Porque era um aqui no reset e esses 4 dos botões. Mas acrescentei outro de 10K, né? Que está logo aqui, ó. Coloquei do outro lado da placa e foi para fazer o circuitinho também de reset aqui, né? Para quando for fazer a gravação, o circuitinho de gravação aqui da placa. Tá aqui, ó, um resistorzinho de 10. Então são 6 resistores de 10 kΩ. Pronto, o circuito do botão está montado. Eu só vou agora puxar a alimentação, né? Ou seja, para os botões aqui serão GND e para os resistores aqui eu vou puxar o 5 volts. Por esse lado aqui, um dos resistores. 5 volts em cada um desses pontos aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Mas antes eu vou colocar agora esse conector USB, lembrando que esse daqui eu tirei de um aparelho que eu não usava mais, que estava quebrado, né? Então eu retirei as soldas com cuidado, tirei ele de uma placa, então estou reaproveitando aqui. E eu vou posicioná-lo por aqui, ó, nessa região aqui. Ele tem 2 pinos aqui, pelo menos esse que eu peguei aqui, eu gostei porque ele tem esses 2 pininhos aqui, ó, de plástico, que encaixam perfeitamente 2 furos aqui da placa. Então isso vai me ajudar na hora de fazer a solda. Aqui, ó, bem aqui, pronto. Então, ó, tá vendo? Eles encaixaram aqui em dois furos. Não sei se vai dar pra ver aí, ó, aqui e aqui, isso. E aí vai facilitar a minha solda, mas aí eu vou soldar o que? Eu vou fazer a primeira solda aqui dessas laterais e depois eu vou soldar os pinos. Esse conector ele não vai servir, aliás, deixa eu colocar ele um pouco mais para dentro, para a placa ficar mais compacta possível. Pronto, aqui tá ótimo. Deixa eu ver, aliás, não, acho que aqui não vai ficar, acho que eu vou tentar colocar aqui, pronto. Porque desse lado aqui eu vou colocar o suporte de pilha. Aqui desse lado aqui eu vou colocar o suporte de pilha. Então acho que dá para ele um pouquinho mais para cá. Colocar ele um pontinho mais para cá. Aqui fica legal, aqui tá ideal. Porque aqui vai ficar o suporte de pilha e não vai ficar apertado, vai ficar certinho. Pronto. Então só que vai ficar ruim para soldar aqui esse terminalzinho aqui, ó. Não, mas dá para soldar. Acho que se eu colocar um pouquinho para cá, deixa eu ver, colocar o terminal, sobra muito espaço, coloca um pouquinho para cá, tá vendo? Essas coisas a gente vai ajustando conforme o projeto vai se desenvolvendo. Porque isso aqui é uma ideia nova, não foi visto em nenhum outro lugar. Então tem dessas coisas. Pronto, aqui fica legal. Vou soldar ele aqui. Aqui eu consigo fazer a solda aqui dessa armadura dele aqui. E esse pino eu não vou utilizar ele para fazer comunicação com o computador, comunicação de dados. Vai ser apenas para alimentação, porque aí eu posso utilizar, por exemplo, um carregador de celular para alimentar o meu circuito. Posso utilizar o USB de um computador só para alimentar o circuito. Então eu vou precisar utilizar só os 2 terminais aqui da extremidade. Esses 2 do meio aqui que seriam dados, não vou utilizar. Então o que me interessa são os 2 das extremidades. Bom, vou soldar isso aqui e depois eu volto para mostrar como ficou. Bom, aqui eu já terminei a soldagem aqui do conector USB. Veja que eu passei também um outro fio aqui para reforçar a segurança na hora que for colocar o cabo. Soldei o fiozinho aqui e dei um ponto de solda em cima para ficar bem seguro. Soldei apenas os 2 terminais aqui das extremidades, o que será o negativo e o positivo. Pronto. E aqui eu fiz uma ligação, né, já para esse LED. Aí eu já posso testar para ver se está funcionando. Já que esse LED ele vai representar a alimentação da placa. Então toda vez que a placa estiver sendo alimentada, ligada ou na bateria ou na USB, esse LED vai acender informando que o circuito está energizado. Para a proteção da porta USB do computador
e de inversão de polaridade e tal, coloquei esse diodo. Então isso ajuda a evitar que a energia da bateria retorne para o computador. Então ele vai bloquear qualquer sinal positivo aqui da bateria para a USB. Agora ele permite a entrada de energia da USB para o circuito. Aproveitei aqui também, já coloquei o LED, como acabei de mostrar, e o resistorzinho de 220 ohms. Tá bem aqui, ó. Eu coloquei o resistor no anodo, ou seja, no positivo do LED, e o negativo do LED, ou seja, o catodo, eu coloquei já ligado aqui no primeiro botão. Esse terminal aqui de cada botão serão os GNDs. Eu ligarei nos negativos. E aqui mesmo eu já coloquei um fiozinho preto ligado no GND do conector USB, ou seja, no negativo desse conector. Então agora eu já posso fazer aqui um teste, eu vou pegar aqui um cabo, vou conectar aqui e vamos ver se o LED acende, né? O LED tem que acender. Assim a posição. Vou ligar ali a porta USB. Tá aí. A porta USB está funcionando legal, né? Estável, sem oscilações, tudo bem soldado. Pronto, perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte, para que o vídeo não fique tão longo como já está, eu vou parar de gravar agora, vou soldar todos os componentes, terminar a placa e depois eu volto para mostrar a placa pronta e explicar o funcionamento. Até já! E aqui está o circuito finalizado, né, todo pronto. Fiz toda a solda, fiz algumas modificações aqui, foi necessário, como por exemplo, eu substituí aqui o suporte de bateria para 12 volts, que era esse daqui logo no início. Substituí por um clipe de bateria para 9 volts. O que acontece? Eu deveria ter visto isso antes, né? É que essas baterias de 12 volts, a capacidade delas é muito baixa, 54 mAh, e não era suficiente para alimentar aqui o circuito. Portanto, eu troquei, né, substituí esse suportezinho por este clipe de bateria. O interessante aqui, ó, é que eu reaproveitei, tá vendo? Essa parte aqui da bateria para fazer o clipe de bateria. Então, retirei de uma outra bateria usada que não prestava mais para reaproveitar. Então, eu posso encaixar essa aqui e eu já tenho aqui um suporte. A parte negativa aqui do clipe, liguei no negativo aqui do circuito e o positivo aqui do clipe liguei no interruptor. Então, quando eu ligo aqui o interruptor, eu vou ter energia aqui na entrada do meu regulador de tensão, o 7805, que vai enviar 5 volts para todo o circuito, aqui alimentando o circuito. Outro detalhe aqui foi no display, né? Soldei o display. No entanto, essas ilhas aqui, elas não têm nenhum contato com os jumpers. Então, o que é que eu tive que fazer? Observe, não sei se vai dar para ver direitinho aí no vídeo, acho que dá. Eu coloquei uns fiozinhos, ó, soldando, né, do jumper aqui até o terminal aqui do display. Fiz isso em todos. Tá? E aí ficou beleza, né? Ficou bacana aqui, ó. Ficou tudo bem instalado. Tá? A parte da fonte, eu montei os capacitores, ficaram da parte de trás aqui da plaquinha, né? Aqui não teria espaço. Coloquei aqui o trim-pot para regular o contraste. Bom, tá aqui, todo montado, pronto para a gente fazer um teste. Bom, hoje, nesse vídeo, não vai dar para fazer o teste de instalação do software, porque vai ficar muito grande esse vídeo. Mas eu vou fazer logo um outro vídeo, enviando já um código e deixando o código também disponível para download. Bom, mas agora de antemão vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma bateria de 9 volts, eu já coloquei aqui um código prévio para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui, ó, pronto. E vamos ligar aqui e ver o circuito funcionando. Tá aí, ó. E é isso aí, gente. Né? O Arduino Standalone, né, feito em uma plaquinha padrão, está aqui funcionando perfeitamente. Vou criar um programinha para dar funções aqui aos botões, que no momento estão sem funções nenhuma, né? Sem nenhuma função. E num outro vídeo eu trago isso para vocês. Então tá aí, ó. Sigam a dica aqui do display, né? Curta, compartilhe, comente, tá? E até o próximo vídeo.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar também, dizer o que achou do vídeo, se gostaram ou não. E espero que tenham aprendido bastante, porque eu também aprendi muito com esta montagem. Então, até o próximo vídeo. Tchau!